Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de hermenêutica 1 e 2 é o nosso último bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, continuando aqui o nosso slide, Tomé, dê o segundo parágrafo para nós, por gentileza, Tomé. Milton Terry diz que a hermenêutica é tanto ciência como arte, na qualidade de ciência. Ou melhor, na qualidade de ciência, enuncia princípios, investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica seus fatos e resultados. Dá uma pausa aqui, Tomé, dá uma pausa. Olha só, essa frase, irmãos, é maravilhosa. A hermenêutica, ela é ciência e ela é arte. Eu vou usar muito esse termo também na matéria seguinte que nós daremos no segundo bimestre, que é a homilética, que é a arte de pregar. A pregação também ela é ciência e ela é arte. Olha só que interessante. Então, na qualidade de ciência, ela enuncia princípios. Ou seja, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, quis se revelar para o seu povo, falando de forma audível e depois dizendo: escrevam a minha palavra e falem para os meus filhos e para todas as nações os meus ensinos. Porque quem escolhe os meus ensinos escolhe a vida, quem os abandona escolhe a morte. Ou seja, são princípios. Deus, no seu poder, que é incomparável, não há ninguém nem nada que se compare a ele, quis se revelar por meio de palavras, um dialeto, a língua hebraica. Deus falou com o seu povo. Então, há um princípio nessa comunicação. Ou seja, e aí, ainda como ciência, ou seja, como eu disse há pouco, façam uma leitura aqui, não ciência que despreza Deus, mas ciência como fruto da criação de Deus. Irmãos, quem criou os mares? Quem criou as galáxias? Quem deu ordem em todas as coisas? É Deus. Quem é o dono da ciência? É Deus. Hoje, o cientista, quando ele descobre alguma coisa, por exemplo, irmãos, sinal Wi-Fi, sinal de rádio. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, eu não sou cientista, sou um pastor, sou um teólogo. Uma coisa fantástica, que existem ondas invisíveis, que a pessoa descobre ali o rádio, que é uma invenção tão fantástica que nem o rádio. Agora, a tecnologia de um smartphone, você faz uma videochamada, que nem nós estamos aqui, sem a necessidade, talvez a maioria de vocês não estão conectados num fio, ou seja, são ondas que joga, que rebate, que envia para um satélite, que chega. Isso é fantástico, irmãos. Quem foi que criou tudo isso? Foi Deus. Deus só deu o conhecimento para o ser humano descobrir. Quantas outras leis existem? Não sei. Mas a gente um dia vai ver muito mais coisas, e tudo isso é o quê? É ciência. Então, percebam, não façam uma leitura aqui de ciência como algo que vai contra Deus. Não. A nossa ciência está a serviço de Deus. Por meio da nossa ciência, a gente glorifica a Deus. Por meio dessa ciência, a gente dá glória a Deus. É como disse Paulo, tudo que é nobre, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, que isso seja para a vossa edificação. Irmãos, aprender é algo maravilhoso. Seja o que for, matemática, biologia, música, astrologia. Irmãos, aprender e colocar esse aprendizado a serviço de Deus, magnífico. Isso é magnífico, não tem nenhum problema isso, nenhum problema, pelo contrário. O problema é quando nós dizemos, eu não preciso de Deus, aí a gente se emancipa. Então, aqui Milton Terry está dizendo que a hermenêutica é ciência e arte, e na qualidade de ciência, ela enuncia princípios, investiga as leis do pensamento. Opa, Deus disse a Abraão, circuncide Abraão, no 8º dia, todo macho. Tem um pensamento ou não tem? Tem uma data ou não tem?
dedique um sacrifício por isso. Olha só que interessante. Há uma linguagem ou não há? Deus falou com Abraão, esse ensino foi passado de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para os seus filhos, chega Moisés. E agora vem Deus para Moisés e diga, olha, aquilo que eu tinha dito para Abraão, eu quero, Moisés, que você faça e toda a sua nação. Porque quem não fizer não está andando de acordo com aquilo que eu desejo. Porque se vocês querem me servir, todos aqueles que querem me servir têm que ser circuncidados. Perceba, há um pensamento divino dado ao homem, há uma linguagem, há uma linguagem, e dá a linguagem e classifica os seus fatos e resultados. Há uma classificação desses fatos, desses resultados. Tá? Então, a hermenêutica, no lado de investigação, ela é maravilhoso. Por quê? Porque a gente vamos aprender um pouco melhor, como o Júnior tinha dito há pouco. Quando alguém vai traduzir a Bíblia, e ela vai traduzir ali para uma tribo indígena, tem que tomar cuidado, porque não é porque para nós aqui há uma correspondência, que para eles há uma correspondência. E se não tem uma palavra que expresse aquela ideia naquela tribo indígena? Então, o tradutor vai ter uma dificuldade muito grande, ele vai ter que estudar, ele vai ter que esperar, ele vai ter que examinar. Então, perceba, tudo isso é ciência. Então, percebe que a hermenêutica ela é tanto arte quanto ciência. Então, durante esses dias, a gente vai estar olhando muito aqui a questão da ciência, na gramática, da ciência, na história. E aí onde entra a arte? A gente vai ver a arte agora. Leia para nós também. Como arte? Como arte, ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova a validade deles, mostrando o valor prático que tem na elucidação das passagens mais difíceis. Portanto, a arte da hermenêutica desenvolve e constitui um método exegético válido. Ou seja, já na arte, a pessoa vai aplicar. Vamos lá. Como que Davi aplicou todo o ensino de Abraão na vida dele? Como Davi aplicou todo o princípio de Moisés na vida dele? Vamos lá. E como Davi também foi canal da revelação. Percebam, é a arte. Vocês vão lembrar, por exemplo, daquele episódio quando Davi está trazendo a arca e de repente, Uzá encosta na arca, porque os bois, a carroça passa numa pedra e a arca possivelmente poderia cair. Uzá encosta na arca e ele morre. Lembra desse episódio? Tinha algum texto na Bíblia? Quando a arca estiver sendo carregada por bois numa carroça. Tinha isso? O que Davi fez naquela hora? Ele usou da arte. Aonde está a arte na hermenêutica? É na forma que nós fazemos a teologia, como aplicamos hoje. Olha que interessante. Ou seja, a gente vai usar o lado investigativo, a gente vai usar a ciência, mas a gente vai também fazer com que todos esses princípios que foram aplicados um dia na vida dos escritores, que receberam a revelação, como eles podem ser também aplicados e comprovados na nossa vida hoje. 2000 anos depois da igreja ter nascido. E como isso tudo vai se tornar prático no nosso dia a dia. Por isso, Miriam, que não tem Deus mãe. Porque nunca teve Deus mãe. Quem está enveredando para isso é mais uma heresia. É mais uma. É como, por exemplo, a questão agora também do debate ideológico da questão homoafetiva. Muitas igrejas que estão enveredando por esse caminho, filha, eles começam a desprezar os mandamentos bíblicos. A Bíblia é muito simples. Deus cria homem e mulher e os casa. O casamento bíblico abençoado por Deus é de um homem com uma mulher. E nas páginas da Bíblia, quando Deus estava corrigindo o seu povo, Deus ensinou, olha, não pode ter relações ilícitas, e tem uma lista enorme com animais, com parentes,
com outro que não seja sua esposa. Ou seja, a Bíblia condena tudo isso, está claro. E por que hoje em dia muitas igrejas estão se enveredando para essa nova doutrina em nome do amor, que é para uma maneira de dizer, não, isso daí é uma releitura da Bíblia, ou seja, é uma nova interpretação. Quem é que está colaborando com essa interpretação? Será que é Deus e o Espírito Santo? Ou será que é o Espírito que sempre, o Espírito maligno que sempre tenta deturpar o texto sagrado? Vamos viver em paz com essas pessoas, vamos respeitá-las, mas não vamos concordar com as suas práticas. Amamos o pecador, mas não apoiamos o pecado, porque, segundo a nossa Bíblia, o casamento é de um homem com uma mulher. Deus cria Adão e Eva, não cria Adão e Ivo, tá bom? É bem simples, bem simples. E o sexo, pastor? O sexo é para depois do casamento. Acabou. Pastor, mas a juventude está perdida, não importa. A Bíblia fala que sexo antes do casamento é fornicação. E sexo extra-casamento, quando já é casado, é adultério, é prostituição, promiscuidade. É simples assim, meus irmãos. Não tem que reinventar a roda. Então, assim, percebam, a arte, voltando aqui, a arte está em como nós aplicamos nos nossos dias. É simples. É vida de cruz, é vida de renúncia. Ah, mas nós estamos na pós-modernidade. Meu irmão, não. Na pós-modernidade vamos ter que praticar a abstinação, ponto final. E quem quer dar um jeitinho está em pecado. Pastor, mas e a pessoa vai para o céu? Aí é outra história. Aí a gente depois a gente vai trabalhar mais com essas questões. Deus pode perdoar, é claro, Deus pode restaurar, mas a gente não pode brincar com o pecado. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ficou clara essa ideia da arte e da ciência? Sim. Ficou? Vou só dar um exemplo aqui na homilética, irmãos, na homilética. A homilética, ou seja, a arte de pregar, é tanto arte quanto ciência. O que seria a ciência? É a parte que a gente vai estudar. É a parte que nós paramos. Por exemplo, eu tô, se Deus me permitir, domingo eu vou falar ainda sobre Jacó. Ainda aquelas mensagens que eu estava falando lá atrás, antes das minhas férias, no ano passado. Percebam, eu vou fazer uma ponte de Jacó com o Novo Testamento. Então, eu venho trabalhando, eu venho estudando sobre isso. E eu quero usar uma ideia sobre essa questão. Ou seja, todo o meu estudo está voltado à ciência. Toda a minha introspecção, inspiração, está ligado à arte. Por exemplo, essa compreensão em usar Jacó e usar ele lá no Novo Testamento tem a ver com uma inspiração. Isso é um lado artístico. Eu vou usar um texto do Velho Testamento e um texto de Gálatas, do Novo Testamento, e vou fazer uma ponte entre os dois, mostrando a vida de Jacó, e, por último, vou falar sobre nós. E o que é mais a arte? A maneira que eu vou me comunicar, a emoção que eu vou passar. Como que será? Eu deduzo que será de uma certa forma, mas eu não sei, pode ser que haja algumas mudanças, porque a maneira em que subimos num púlpito e começamos a falar, pode ser que a gente fique mais emotivo, pode ser que a gente fique mais carismático, mais enérgico. Eu acredito que esse domingo eu vou usar um pouco mais da reflexão, vai ser um pouco mais introspectivo, porque eu vou falar muito sobre a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, colhemos. E vou mostrar a semeadura ruim de Jacó. E depois eu vou falar sobre o estágio bom de Jacó e a semeadura boa de Jacó. Ou seja, percebam, eu vou levar a igreja, se Deus me permitir, se ele não mudar até a última hora, vai ser isso. Então, percebam, a pregação, ela é ciência, ela é arte. Ela é ciência porque eu estudo, eu leio a Bíblia, eu vou no texto. Ela é arte porque eu me ajoelho, clamo a Deus, eu oro, eu peço para que Deus continue falando ao meu ouvido, para que ele me guie numa ilustração viva. Percebam, é ciência e é arte. A nossa vida é assim o tempo todo. A gente não percebe, né? Pode ver, quando a gente vê a vida nessa premissa, ela fica mais leve, ela fica mais doce. Não fica? Se a gente for estudar algo só na área científica, fica muito pesado. A medicina, irmãos, por incrível que pareça, ela tem a ciência
mas ela tem a arte. Vocês já chegaram a pensar sobre isso ou não? O direito tem a ciência e a arte, tem ou não tem, Júlio? Você está ali, ó, seguindo o roteiro, mas de repente você vai ter que ir num tribunal e você vai ter que usar da persuasão, da argumentação. E o que é isso, se não a arte, não é? E o médico? O médico ensina a fazer a cirurgia cardíaca ou a cirurgia cerebral. Ele ensina, ele estuda, ele lê, ele vai para outra cirurgia como médico auxiliar, e chega um momento que é a arte. Por quê? Porque nenhum coração é igual ao outro. De repente ele está lá, mesmo depois de 30 anos fazendo cirurgia cardíaca, aquele coração tem uma reação que nenhum outro teve, ele vai ter que improvisar. E o que é o improviso, se não a arte? Percebam, irmãos, a arte, ela nos leva ao improviso, mas o improviso, ele sempre será bem feito se a minha formação foi espetacular. Por que os apóstolos acertaram muito bem? Porque durante todas as lições em que eles aprenderam com o mestre, eles foram entregues àquela causa. Quando eles precisaram improvisar, eles estavam prontos. Agora, o ruim é viver de improviso. E aí a gente dá o nome de espiritualidade, está entendendo? E é por essa razão que muitas pessoas que ficam espiritualizando tudo, a gente acaba vendo que não tem nada de espiritualidade. Ali é só visão rasa, profetada, porque a verdadeira espiritualidade, ela tem fundamento nas Escrituras. E quando a gente pratica o improviso, se a gente fez uma lição de casa, Deus sempre nos honrará. Tá bom, meus irmãos? Deus não compactua com vagabundo e preguiçoso. Guardem isso, irmãos. E nenhuma vez na Bíblia Deus separou para a obra dele um vagabundo. Abraão não era vagabundo, Jacó não era vagabundo, Isaac não era vagabundo, Davi não era vagabundo, Moisés não era vagabundo. Não há ninguém na página da Bíblia que era vagabundo. Pedro estava pescando, Levi estava cobrando impostos, estava fazendo um trabalho que nem o dos políticos, mas percebam, Deus não separa para a sua obra vagabundo. Nós precisamos ser dedicados, nós precisamos ser prolixos, nós precisamos, tá bom? Para servir melhor o reino de Deus, tá bom? Só uma última coisa aqui. Só uma última coisa. Eu não quero dar o meu coração para um pastor cuidar. Que guardem isso, irmãos. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca em qualquer médico? Recebeu qualquer diploma em qualquer lugar? Onde você vai? Você procura saber as patentes, as experiências, não é isso? E agora eu te pergunto, qual é a função de um pastor para uma ovelha? Ele cuida da nossa alma, meus irmãos. O pastor cuida da nossa alma. Eu vou entregar minha alma a um camarada que não estuda, que não ora, que não se aplica, que não se consagra. Percebam, olha o perigo que eu tenho. Ah, mas não vai me atrapalhar. Atrapalha. Porque se ele vier para nós e dizer, ó, Deus está me falando o que Deus nunca disse, perceba, ele está se pondo como um falso profeta. Porque os verdadeiros profetas são usados por Deus e as profecias se cumprem. Quantas são as profetadas que a gente viu na vida, irmãos? De casamento, revelação, de bênção. Isso tudo é falsos profetas. Estão entendendo? Ou, quem sabe, meninices. Por isso, guardem isso no coração, irmãos. Eu não quero dedicar a minha vida a pessoas, a pastores, que sejam levianos com a palavra, que sejam levianos com o ensino bíblico. Eu quero dedicar a minha alma a pessoas que realmente aprenderam com Deus e que vão me conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, tá bom? Então, a hermenêutica, ela é ciência e ela é arte. Leia agora aqui, tome para a gente, por gentileza, essa última frase. João Paulo II disse que, entre aspas, é uma tarefa da Igreja, pois ela consiste em estudar e explicar a Santa Escritura de maneira a colocar todas as riquezas à disposição dos pastores e dos fiéis. Então, aqui o professor que montou esse slide, ele está fazendo uma citação dizendo que João Paulo II disse isso. É uma pena que a Igreja Católica não faça isso, e nem mesmo os padres, na sua essência.
porque a hermenêutica deles não é uma hermenêutica escriturística, é uma hermenêutica também com tradição e com filosofia, né? É uma pena, mas a palavra dele não está errada. É uma frase correta. É uma pena que eles não praticam isso que aqui foi dito por João Paulo II, né? Tá bom? Irmã Miriam, leia para nós aqui o objeto da hermenêutica, por gentileza. Consegue ler? Isso, o objeto da hermenêutica. Para que serve a hermenêutica? As escrituras são escritos históricos, mas de caráter sobrenatural, composto por dupla autoria, onde Deus, o supremo autor divino, e os homens, esses autores humanos, fundiram-se na sua escrita sacra. Tá bom, até aí, minha irmã. Olha só que interessante, meus irmãos. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que Deus, unido a nós, quis assim se revelar e deixou o texto bíblico com essa parceria. Irmãos, a Bíblia não poderia ter sido escrita por anjo? Claro que poderia. Deus usou homens, como diz Timóteo, como diz também Pedro, homens consagrados, que se dedicaram a essa causa e que agora aprenderam. Então, percebam que há uma dupla autoria, sabendo que a principal autoria do Espírito Santo, é óbvio, que agora ele pega apenas e se revela a seres humanos. E por que Deus faz isso? Para mostrar que há jeito para a nossa vida, meus irmãos. Porque, irmãos, quando a gente pega um Jacó, que viveu uma vida de desviado até os 70 anos, e a gente olha para Jacó e a gente olha para tanta gente do nosso lado e fala assim, para esse daí não tem jeito, mas quando a gente conhece as Escrituras, a gente fala assim, esse é um Jacó de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, Deus converte essa vida. Porque se Jacó foi alcançado, por que tal pessoa não pode ser? Então, perceba que a Bíblia ela tem essa dupla autoria pela permissão de Deus, para mostrar que homens pecadores como aqueles foram instrumentos de Deus na sua revelação, Deus também pode hoje pegar pecadores como nós e fazer de nós instrumentos do seu amor. Amém, meus irmãos? Agora, vamos aqui. 2, leia para nós, Miriam. O aspecto sobrenatural das Escrituras é a parte do caráter intrínseco das Escrituras, sua origem sobrenatural. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Negar isso. Pode continuar? Pode continuar? Negar isso é fazer dela um livro comum como outro qualquer. Exatamente. Então, vamos ler esse texto, porque esse texto é importantíssimo lê-lo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, a Bíblia, irmãos, guardem isso. Por isso que eu disse aqui, irmãos, ela é sobrenatural, ponto final. Deus quis se revelar a nós e nos deixou um livro sagrado. Louvado seja Deus. O nome dela é Escrituras Sagradas, é Bíblia Sagrada para nós, mas a gente conhece como Escrituras, é a palavra de Deus. Negar isso é negar esse lado sobrenatural. Eu quero compartilhar agora o texto com vocês, vou pôr aqui na minha Bíblia em Kindle, olha só. Olha o que está escrito. 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, homem aqui genérico, leia, homem, mulher, criança, criação de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparada para toda boa obra. Aleluia. Tá bom, meus irmãos? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, desprezar isso é desprezar essa riqueza bendita do Pai. Tudo bem até aí?
Por isso, irmãos, eu me recordo que, certa ocasião, enquanto eu ainda fazia o seminário, eu aprendi como que nós devemos ler a Bíblia. Nós Ela não é devemos só ler a... contém, né? Hã? E ela não contém, ela é toda. Ela é toda, Júnior, exatamente. Eu lembro que alguém disse assim, em certa ocasião, não me recordo quem, foi um irmão, um amigo, que ele aprendeu com o professor dele, nós devemos ler a Bíblia em oração. Ou seja, antes de ler a Bíblia, a gente deve orar, dizendo, Deus, fala comigo, abre os meus olhos, me faça compreender a tua vontade. E depois de ler a Bíblia, a gente tem também que concluir com oração, dizendo, Senhor, guarda essa palavra no meu coração, guarda essa palavra na minha mente, porque ela é toda sobrenatural. Nós devemos lê-la também, em segundo lugar, como com humildade, irmãos, sabendo que se Deus quis falar com alguém e usou uma gramática, usou uma pessoa na história, Deus se revelou e Deus disse, né, como Paulo fala em Coríntios, que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, ou seja, tem um propósito de nos ensinar. Então, se Deus quis deixar o texto sagrado para todas as gerações, e é por isso que, ai daquele que acrescentar uma vírgula ou um tio, ai daquele que tirar alguma palavra do livro dessa profecia ou acrescentar. Por isso que a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Percebam, eu devo lê-la, em segundo lugar, com humildade. Por que com humildade? Partindo do pressuposto que eu sou um aluno, que não sei tudo e que preciso aprender. E aqui falo a vocês, como pastor da maioria de vocês e professor nesse seminário, irmãos, eu estou no caminho desde os meus 17 anos, fiz agora 53 anos, eu tenho 35 anos no Evangelho, eu tenho praticamente, né, todo esse período de vida dentro da igreja, no seminário, eu posso dizer para vocês, eu estou aprendendo a cada dia. A cada dia é uma lição nova, a cada período é um aprendizado novo. Ou seja, a gente, na realidade, não sabe de nada. A gente aprendi alguma coisinha, aprendi, mas sei de tudo? Nada, não sei de nada. Eu sei que eu não sei. Eu aprendi algumas coisinhas, mas eu sei que eu posso aprender ainda mais. Por quê? Porque, na realidade, se a gente perde essa humildade, a gente perde uma das características mais lindas, a gente deixa de ser ensinável. Guarde isso, irmãos. Se eu quero aprender a interpretar a Bíblia, se eu quero aprender a realmente conhecer a Deus, eu preciso ler com humildade, com quebrantamento. E aqui segue uma orientação para você, meu irmão, que é seminarista. Se você não lê a Bíblia todos os dias e ora, então para tudo, pode até parar do seminário e começa agora a fazer as suas devocionais diariamente. Porque tudo começa pelo início. Como assim, pastor? Eu preciso ter com o meu Deus comunhão diária. Eu preciso ter. E aqui eu não estou falando que você vai ficar 2 horas, 1 hora lendo e 1 hora orando. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, separe um tempo, ou pela manhã, tarde ou noite, onde você lê a Bíblia nessa disposição, dizendo, Deus, fala comigo, revela-se a mim. E depois você ora a Deus. Porque quando nós temos essa prática, nós estamos vivendo os princípios de uma fé piedosa. Ou seja, nós estamos cuidando da manutenção da nossa fé. Essa devocional diária, somada à vida de uma igreja, e é por isso que os alunos que farão seminário nessa casa sempre terão que estar debaixo de uma igreja, serem membros de uma igreja, o pastor recomendá-los, porque, irmão, não tem sentido. A vida da igreja é maravilhosa, mas ela é a fé no coletivo. A vida devocional é a fé no pessoal, ou seja, as 2 asas do crente. São os 2 remos do crente.
e assim a gente vai vencendo, e assim a gente vai crescendo. Eu digo para vocês, sem medo de errar, praticamente 99% das minhas mensagens nascem aqui, meus irmãos, nos meus momentos de devocional, quando eu abro a Bíblia e vou ler. Aí Deus fala comigo, e Ele me inspira, e aí eu vou para os meus estudos, aqui nesse meu ateliê. E aí depois eu subo no púlpito e prego para os irmãos. Mas eu digo, se eu não tivesse essa intimidade com Deus, com certeza eu seria mais um reprodutor de mensagens. Eu tenho muitos livros de mensagem, sem demagogia, irmãos. Eu não consulto livros de mensagens. Os livros de mensagens, eles são apenas como apoios, raramente quando eu preciso. Por quê? Porque eu quero ouvir Deus, eu quero entender o que Deus quer falar com a nossa igreja ou quando eu vou pregar fora. Tá bom, meus irmãos? Então guardem isso, irmãos. Há um aspecto sobrenatural e a gente precisa nutrir isso com muita piedade, tá bom? Alguma pergunta? Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então, prosseguindo aqui rapidamente, a gente já está nos entretantos da nossa aula. Vamos ler aqui a próxima. Aqui. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Um exemplo desta maneira racionalista pode ser visto no diálogo narrado no livro Código da Vinci. É citado por Wilson Scholes. O diálogo é este. Teabing pigarreou e declarou: a Bíblia não chegou por fax do céu. Como disse, a Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. O homem a criou como um relato histórico de uma época conturbada, e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Oh, sim. Aqui o nosso querido irmão, ele só está dando uma ilustração de como pensam a maioria das pessoas, que a Bíblia ela é fruto da genialidade de alguém. Irmãos, é aquilo. Uma pessoa que não passou pela conversão, ela não vai entender porque a Bíblia é espiritual. Então, a maioria das pessoas, até mesmo que estão vivendo uma vida religiosa, pensam assim, que a Bíblia foi produto de uma igreja, de um grupo, foi produto de pessoas para poder manipular outras, e aí vai. Mas a gente sabe que, de fato, não é, né, a Bíblia não tem nada a ver a isso, tá bom? E aqui, para a gente concluir... Oi, Júnior? Uma visão racionalista, né? Exato, né? Esse é o problema do ser humano, irmãos, porque a gente tenta dar uma resposta para aquilo que a Bíblia não dá, né? E para a gente concluir agora, irmãos, o objeto da hermenêutica, leia para nós, Júnior, por gentileza. O objeto da hermenêutica, a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Exato. Então, dá uma pausa aqui. Okay. Então, olha só que interessante, irmãos. Se a gente não pode abrir mão disso. A Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Ela é um livro autoritativo. Por isso que eu amo, irmãos, e aqui, abre um parênteses, tá? Estamos aqui no nosso seminário teológico, STBM, conhecido nas redes sociais como Missionário Seminário, nascido do STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, que tem como base uma doutrina da Convenção Batista Nacional, que também nasce da Convenção Batista Brasileira, percebam, mas seja batista, seja presbiteriano, seja metodista, seja luterano, seja qualquer igreja, pentecostal, se alguém questiona a autoridade das Escrituras, a pessoa já está errada. Ela não está fazendo uma hermenêutica correta. Por exemplo, o grupo que parou a Miriam, esse grupo de coreanos, outrora eu tinha a ideia, Miriam, que era um grupo de chineses, não de coreano, né? Mas seja lá o que for,
Ou seja, a hermenêutica deles não está usando a Bíblia de forma correta. Eles estão tentando dizer o que a Bíblia não diz. Então, as Escrituras, para nós, ela é o nosso livro autoritativo. É a nossa última palavra. Assim como para uma nação séria, a Constituição é a última palavra, para nós é a Bíblia. O que ela diz, está dito. Então, guardem disso. O objetivo dessa aula é trazer essa autoridade das Escrituras sobre nós. Percebam, irmãos, uma pessoa liberal não consegue guardar a autoridade da Bíblia. Por quê? Porque uma pessoa liberal vai dizer, é a Bíblia, mas é a ciência também, é a ideologia, é a nova releitura. Ou seja, não serve. Segundo objetivo da hermenêutica, leia para nós, Júnior, por gentileza. A clareza das Escrituras. Podemos afirmar que a Bíblia é escrita de forma tal que todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida e crescimento cristão encontram-se bem claramente expostas nas Escrituras. Aleluia. Ou seja, ela é clara, irmãos. Ela tem tudo o necessário para a nossa vida espiritual, familiar, profissional, ética, moral e social. Ah, pastor, mas ela não fala de avião. Tá bom, mas tá, e daí? Qual o problema não ter falado? Ah, não tem submarino na Bíblia. Tudo bem, e daí? Qual o problema? O meu submarino é o quê? Para matar americano? Matar russo? Ou o meu submarino é para descobrir mais o mar? Então, entendam, percebam, a Bíblia, ela tem tudo necessário para a nossa vida. Ela não vai conter todas as coisas, mas ela vai ter o necessário para a gente ter uma vida espiritual e uma vida abundante, uma vida liberta do pecado. Que é fundamental, né? Tudo que é fundamental. E mais essas duas outras coisas, Júnior? A necessidade das Escrituras. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessária para saber que Deus existe ou para saber algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Ou seja, dizer que é necessária não quer dizer que ela contém tudo e todas as perguntas incógnitas. Vai ter tudo o que precisamos, tudo que é de mais relevância. Mas, irmãos, conhecer sobre o Eterno é uma coisa muito maior do que a gente, tá bom? Até porque quem vai investigar o Eterno? Exatamente, né, Júnior? Exatamente. E, por último, sobre a suficiência... das Escrituras. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. Ótimo, ou seja, ela tem tudo que é necessário e tem tudo que é suficiente. No entanto, irmãos, a gente entende perfeitamente que é óbvio, irmãos, é óbvio. É como eu disse há pouco, quem é que tem a grande resposta, né? Somos nós batistas? Não, meus irmãos. Se alguém crê nas Escrituras e crê em Deus e segue, é um filho de Deus, onde quer que ele esteja. Seja ele pentecostal, seja ele tradicional, ultra-radical. O problema não está aí. O problema está no exclusivismo. Quando alguns grupos dizem, nós somos os melhores, nós somos os únicos, os outros estão todos no fogo do inferno. Então, é esse que é o problema. Tá bom, meus irmãos? E aqui paramos por hoje, ó. Vamos parar aqui, ó. O poder da palavra, tá bom? Okay. Então, a gente deixa para ler a partir de terça que vem o poder da palavra. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Algum questionamento? Tranquilo. Tá bom? Então, foi uma honra estar com vocês aqui no nosso primeiro dia. Glória a Deus. Querendo Deus, nos vemos domingo na nossa igreja e aos demais irmãos nos vemos terça-feira que vem, viu, meus irmãos? Amém. E qualquer dúvida pode me chamar ou no pessoal, no meu WhatsApp, ou no grupo do seminário, tá bom? E firme na leitura e que Deus abençoe a todos nós, todos os irmãos, e nos dê um 2025 muito produtivo, regado de bênção. Que Deus continue cuidando da Beatriz, da saúde dela, da filha da Miriam e de cada um de nós. Tá bom, meus irmãos?
Boa noite e um shalom para todos. A paz para todos. Paz, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Boa noite a Amém. todos. Amém. Deus Boa noite, abençoe. irmãos. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Graças Boa a noite. Melhoras, viu, Beatriz? Melhoras. Vai me deixando avisado, tá? Tá Deus bom. abençoe. Amém.